grande abraço a você que está me ouvindo. Sou Vanderlei Oliveira, terapeuta holístico em Belo Horizonte. Eu vou gravar uma série de 2 vídeos falando sobre o meu livro Depressão e Autoconhecimento. Essa obra eu escrevi pensando em contribuir com os depressivos e familiares no intuito de facilitar uma visão mais moderna, mais transpessoal dessa doença que tem se agravado muito na humanidade. Estima-se hoje quase 30% da população mundial com depressão. Mas a primeira questão que eu quero trazer sobre o meu livro, e eu defendo essa ideia nos textos, é de que apesar dessa estatística falar em quase 30%, dentro de um conceito mais elástico, menos técnico de depressão, nós vamos encontrar esse percentual assustadoramente maior. Se você conceituar depressão como tudo aquilo que tira a sua paz, que te entristece, te arrebata, te joga no chão, nós vamos ver que o número de depressivos, de pessoas que se enquadram dentro de um teor emocional que pode ser considerado enfermidade, é muito maior. Eu respeito os códigos que têm as classificações, respeito os sintomas técnicos da depressão, que pelas informações científicas atuais variam talvez para mais de 2 centenas de tipos de depressão. Mas se nós considerarmos isso que eu defendo no livro, a variação é maior, ela é individual, cada um tem a sua depressão. Claro que nós não podemos aqui confundir depressão como doença, no seu aspecto clássico e científico, como baixa astral, tristeza passageira. Mas eu nem estou falando desses estados passageiros. Quando eu defendo no meu livro Depressão e Autoconhecimento que depressão é tudo aquilo que tira a sua paz e o seu equilíbrio, eu estou falando de alguma coisa que é maior do que você, de algo que é capaz de tirar a sua vontade de viver, de algo que é capaz de tirar o seu sono, de algo que é capaz de te colocar uma pessoa confusa com muita facilidade, ou seja, são retalhos daqueles sintomas tradicionais de uma depressão clínica e que às vezes um só desses sintomas, numa ótica científica, não classifica uma depressão. Mas eu já defendo que um só desses sintomas, quando ele é muito persistente, te incapacita e realmente te coloca numa condição de limitação perante a vida, são quadros depressivos atípicos, quadros depressivos diferenciados e que podem sim ser classificados como depressão. Não é a clássica depressão, mas são depressão também. Bom, mais importante do que esse conceito elástico do que é depressão, dentro do meu livro, eu coloco a depressão como uma enfermidade que tem um objetivo sagrado, tem um objetivo divino de autoconhecimento, que é você realmente se encontrar, entender a razão de aquele sintoma ou aqueles sintomas que ocorrem, que te acometem, estarem pegando, te dominando e te fazendo sofrer. É muito importante perceber que a doença, não só a depressão, ela é um caminho de autodescoberta e de cura. Ela vem exatamente porque talvez aquilo que você precise descobrir a seu respeito, aquilo que está lá no profundo do seu ser e que você ainda não colocou para fora, às vezes até um talento seu, está te chamando através dessa doença. Ou talvez uma correção de comportamento, para isso serve também uma doença. Então a depressão, ela tem uma finalidade sagrada, educativa, que é realmente corrigir o rumo do seu comportamento.
Dentro do meu livro eu analiso uns 6 ou 7 comportamentos mais comuns que podem ser causa de depressão. As causas da depressão, como nós sabemos, mesmo sob uma ótica científica, variam muito. Mas eu privilegiei no livro as causas mais de natureza comportamental, que, na minha avaliação como terapeuta, não são tão prestigiadas quanto deveriam quando se trata de um doente com depressão. Por isso eu coloco 4 dimensões de cura no livro, para doenças, para quadros de depressão mais grave principalmente, tá? Que eu faço uma análise dentro do livro da depressão mais grave, porque fazendo essa análise para um caso mais complexo e mais profundo, pode servir para as depressões mais brandas, as mais amenas, menos severas, né? Então são 4 as dimensões. O tratamento medicamentoso, que num caso de uma depressão grave, endógena, não tem como escapulir. Tem que fazer o tratamento para ter uma sobrevida, uma condição de qualidade de vida mínima. O tratamento psicológico, onde você vai mexer muito no seu campo de história, de vida, no seu campo emocional. O tratamento espiritual, ou religioso, ou espiritualista, chame como quiser, que é um componente muito importante nos quadros de depressão. E a quarta dimensão de cura, que ela não é tão privilegiada, como eu disse, entre estudiosos, entre curadores, entre médicos e psicólogos, que é a dimensão do comportamento. Seja qual for a sua depressão, tenha ela fundo genético, histórico familiar e social, ou seja o que for, nós temos que pensar no ser que está ali como um espírito eterno que já construiu condições para estar nesse contexto, nessas dificuldades que ele passa. Portanto, a depressão não é um fator somente de origem genética, social e psicológica. Ela tem componentes na alma. E sendo assim, nós vamos pensar que esses componentes foram construídos, foram organizados através de quê? Do comportamento que esse ser teve ao longo de várias vidas. Um dos comportamentos que eu gosto sempre de destacar e abordo ele no meu livro a respeito de causa de depressão é a rebeldia. Então, se uma pessoa é rebelde há várias vidas, se você não acredita em várias vidas, vamos pensar na rebeldia desde a infância. Se essa pessoa é uma pessoa rebelde, revoltada, inconformada com as coisas desde a infância, ela não traz isso dos pais, nem do contexto social somente. Ela é um ser que construiu isso no seu comportamento em algum momento. E sendo assim, se ela quer erradicar mesmo e curar a sua depressão, ela vai ter que cuidar do medicamento, da terapia, que é o lado psicológico, do lado espiritual, mas também reestruturar e reorganizar o seu comportamento, que é onde eu entendo que está faltando uma grande contribuição dos terapeutas, de todos aqueles que tratam a depressão, de saber discernir quais são os traços de comportamento do ser humano que podem levá-lo à depressão. Muitas vezes isso é falado, sim, nos artigos, é defendido nos livros, mas não com tanta profundidade e não com tanta seriedade. Esse aspecto, por exemplo, da rebeldia não é um assunto muito mencionado. Até alguns profissionais da área de saúde mental falam da inconformação, que é muito típico entre os depressivos, mas não analisam que comportamento seria o comportamento contrário, oposto, para poder corrigir isso. E é aí que está o trabalho que eu faço no meu livro, a contribuição que eu dou no meu livro. Que caminho seguir para reestruturar o seu comportamento. Por isso o nome do meu livro é Depressão e Autoconhecimento. Não importa se você toma medicamento, se você tem uma depressão grave ou não. Se você estiver enquadrado nesse meu conceito, que eu acho que ele é bastante geral hoje no mundo, depressão é tudo aquilo que tira seu sossego, seu equilíbrio, todos nós, supostamente,
temos então um comportamento a reestruturar, a educar, a mudar para ter uma vida mais feliz. E a doença da depressão, ou apenas um sintoma dela, que na minha avaliação já é depressão, aparece na sua vida com esse objetivo de chamar a tua atenção. Muda isso. Reestrutura essa conduta. Você está sofrendo, você está sem sentido para viver, você está triste, você está assim, está assado, por conta deste seu comportamento. Então, o livro ajuda muito a abrir esse panorama. E aí você vai perceber que depressivos somos todos nós e não sabemos. Dentro do meu livro você vai ter essa novidade. Muita gente, quando vê o livro nos estandes, nas bienais, nas oportunidades das palestras que eu faço, eu tenho uma pessoa que eu conheço que é depressiva, então eu vou levar para ela o livro. Eu falo, leva um para ela sim, mas leva um para você também. Porque o livro ele tem como propósito exatamente nos mostrar que todos temos depressão e não sabemos. Então, fica aí essa reflexãozinha básica para você poder comprar o livro, adquirir o livro, fazer uma leitura atenta do livro, tá? Porque ele foi feito, escrevi de uma maneira simples, mas exige que você reflita, exige que você, é uma linguagem muito fácil, mas exige que você se veja, pare e observe aquilo ali. Você vai se sentir dentro do livro, com certeza, e vai perceber que depressão não é só uma doença de alguns, é um caminho de cura. Depressão é, na verdade, uma grande oportunidade de crescimento e que está batendo na porta de milhões, bilhões de pessoas no nosso planeta. Que o livro possa te ajudar a ser alguém melhor, a descobrir-se e ter mais paz e mais saúde na sua vida. No próximo vídeo, vídeo 2 dessa série Todos Temos Depressão e Não Sabemos, eu vou responder algumas perguntas do meu Facebook a respeito do tema. Fique atento e dê sequência nesse vídeo. Um abraço.